Olá! Neste vídeo e no próximo serão mostradas diversas formas para apresentar em tabelas a frequência ou porcentagem das categorias de uma variável categórica ou de combinação de categorias de variáveis categóricas em um conjunto de dados. As tabelas assim obtidas são também chamadas de tabelas de contingência. Neste vídeo vamos ver como gerar uma tabela de frequência para as categorias de uma variável categórica. Este slide mostra a tabela 2 do estudo de Barata et al., intitulado Perfil Clínico Epidemiológico de 106 pacientes pediátricos portadores de urolitíase no Rio de Janeiro. Essa tabela mostra para diversas variáveis categóricas, por exemplo, gênero, cor da pele, a frequência de cada categoria das variáveis no conjunto de dados. A frequência de uma categoria de uma variável categórica em um conjunto de dados é o número de observações daquela categoria da variável no conjunto de dados. Então, no conjunto de dados utilizados por este estudo, havia 52 mulheres e 54 homens. Em relação à cor da pele, 67 eram brancos, 30 pardos, 1 amarelo e 8 negros. Se dividirmos a frequência de cada categoria de uma variável pelo número total de observações no conjunto de dados, obtemos então o percentual ou a porcentagem daquela categoria naquele conjunto de dados. Então, neste exemplo, 63,2% das pessoas que participaram do estudo eram brancas. 50,9% eram homens. O conjunto de pares formados pelas categorias de uma variável categórica em um conjunto de dados, juntamente com as suas respectivas frequências, é chamado de distribuição de frequências da variável. Este outro slide mostra a tabela 2 do estudo de Vanin et al., denominado Fatores de Risco Materno-Fetais Associados à Prematuridade Tardia. Essa tabela mostra, entre outras, a distribuição conjunta das variáveis sexo e maturidade. A variável maturidade possui dois níveis ou categorias: RNPT, recém-nascido prematuro tardio, e RNT, recém-nascido a termo. Para cada categoria da variável maturidade, a tabela mostra a frequência de cada categoria da variável sexo e, entre parênteses, a porcentagem da respectiva categoria de sexo em relação à frequência total do nível de maturidade correspondente. Por exemplo, entre os recém-nascidos a termo, 157 eram do sexo masculino e 124 do sexo feminino. Então, esses 157 meninos correspondem a 55,9% dos recém-nascidos a termo, e as 124 meninas correspondem a 44,1% dos recém-nascidos a termo. Para mostrar como obter distribuições de frequências de variáveis ou combinação de variáveis em um conjunto de dados, vamos utilizar o R, que é uma linguagem e um ambiente para a realização de análises estatísticas e construção de gráficos e é bastante extensível. O R é disponível como software livre sob os termos da Licença Pública Geral, GNU, da Free Software Foundation. Os vídeos abaixo mostram como instalar o R e um pacote que fornece uma interface gráfica para o R, chamado R-Commander. Este outro vídeo mostra um breve tour dos recursos do R-Commander. Este outro vídeo mostra como instalar um ambiente de desenvolvimento baseado no R, chamado RStudio, e um tour de alguns dos seus recursos. Finalmente, este último vídeo mostra a utilização do R-Commander juntamente com o RStudio. Neste vídeo e nos próximos, nós vamos utilizar o R-Commander carregado diretamente a partir do R e não do RStudio. Para mostrar como gerar tabelas de frequência no R,
Vamos utilizar este conjunto de dados chamado stroke do pacote ISWR, que corresponde a todos os casos de AVC em Tartu, na Estônia, durante o período de 1991 a 1993, com acompanhamento até 1º de janeiro de 1996. Este conjunto de dados contém 829 casos com 10 variáveis. Neste vídeo e no próximo vamos trabalhar com as seguintes variáveis: TGN, que é o diagnóstico com os níveis hemorragia intracraniana, não identificado, infarto ou isquemia, ou hemorragia subaracnoide. Outra variável que vamos utilizar é DEAD, que indica se a pessoa morreu ou não. Outras variáveis que vamos utilizar é MINF, que é a história de infarto do miocárdio, com os valores não e sim, e DIAB, que é o histórico de diabetes, também com os valores não e sim. Vamos iniciar o R, dando um duplo clique no ícone do R na área de trabalho. E vamos carregar o pacote R Commander, digitando library rcmdr. Estamos aqui no R Commander e vamos então carregar o conjunto de dados stroke. Muitos pacotes do R contêm conjuntos de dados que podem ser utilizados para ilustrar os recursos disponíveis no pacote. O conjunto de dados stroke pertence ao pacote ISWR. Este pacote precisa ser instalado antes de carregá-lo. O vídeo de instalação do R mostra como instalar pacotes via interface gráfica. De maneira alternativa, podemos digitar o comando install packages ISWR, entre aspas. O R distingue as letras maiúsculas de minúsculas. Então é importante digitar os comandos e os argumentos corretamente. Então, se clicarmos no botão submeter, esse pacote ISWR será instalado em seu computador. Eu não vou fazer isso agora porque eu já instalei esse pacote anteriormente. Você precisa instalar o pacote somente uma vez. Uma vez instalado um pacote, para utilizar os seus recursos, é preciso carregá-lo em cada seção do R. Então, para carregar o ISWR, vamos digitar o comando library ISWR e com o cursor na linha do comando, vamos clicar no botão submeter. Então o comando aparece aqui na área de resultados e não houve nenhuma mensagem de erro, o que indica que o pacote foi carregado. Um pacote também pode ser carregado por meio dessa opção no menu, Ferramentas, Carregar pacotes. Aqui você escolhe o pacote desejado e clica no botão OK. Então, essa função Library ISWR carregou a biblioteca ISWR, que contém uma série de conjuntos de dados que podemos utilizar. Para visualizar e eventualmente selecionar um desses conjuntos de dados, vamos em Dados, Conjunto de dados em pacotes, Ler dados de pacote atachado. Vemos aqui diversos pacotes do R, incluindo o ISWR. Para ver a lista dos conjuntos de dados do pacote ISWR, vamos dar um duplo clique nesse pacote e os conjuntos de dados aparecem nessa área em ordem alfabética. Lembrando que as letras minúsculas aparecem depois das letras maiúsculas. Vamos procurar o conjunto de dados stroke nessa lista. Aqui está. Vamos clicar nele para selecioná-lo. Com ele selecionado, se quisermos visualizar a estrutura deste arquivo, podemos clicar neste botão Ajuda no conjunto de dados selecionado. Uma janela no seu navegador vai abrir mostrando algumas informações sobre este pacote de dados. Qual o pacote que ele pertence, uma breve descrição do seu conteúdo e uma explicação sobre as suas variáveis. Voltando ao R Commander,
Para selecionar este conjunto de dados, vamos clicar no botão OK. Observamos que ele aparece nesse botão, ao lado do rótulo Conjunto de Dados, indicando que este conjunto de dados é o conjunto de dados que está ativo no R-Commander. Para visualizar o seu conteúdo, clicamos neste botão Ver Conjunto de Dados. E aqui nós observamos o conjunto de dados com as suas variáveis, sexo, data de falecimento, idade, diagnóstico, história de diabetes, história de infarto do miocárdio, se morreu ou não, etc. E podemos observar os valores de cada variável para cada caso, num total de 829 casos. Então, observamos que aparece a seguinte mensagem ao carregarmos o conjunto de dados Stroke, que o conjunto de dados Stroke contém 829 linhas e 11 colunas, 829 casos e 11 variáveis. Uma vez selecionado um conjunto de dados, vamos gerar então tabelas de frequências utilizando esses dados. Para construir uma tabela que mostra a frequência ou porcentagem de cada categoria de uma variável categórica no R-Commander, usamos a opção Estatísticas, Resumos, Distribuições de frequência. Aqui selecionamos a variável para a qual nós queremos a distribuição de frequência. Podemos selecionar mais de uma, bastando manter a tecla Ctrl pressionada e ir clicando nas variáveis. Vamos selecionar somente uma variável, por exemplo, a variável dead, e vamos clicar em OK. Aqui são mostrados os comandos que foram utilizados para gerar a tabela de frequência, e aqui na área de Output são mostrados os resultados. São mostradas duas tabelas. A primeira, uma tabela de frequência com o número de pessoas que morreram ou não durante o período de observação do estudo. E a outra tabela com as respectivas porcentagens. Se contarmos nesse conjunto de dados quantos pacientes morreram, esse total vai dar 485. E se contarmos quantos não morreram, esse total vai dar 344. Então, do total de 829 observações, 58,5% dos pacientes morreram e 41,5% não morreram durante o período do estudo. Vou dar uma breve explicação sobre esses comandos que geraram esses resultados. Então, esse primeiro comando, with stroke table dead, diz que com um conjunto de dados, stroke, eu vou executar esse comando, table, com a variável dead, que vai gerar essa tabela de frequência. Então, o resultado desse comando é armazenado na variável .table. Esse outro comando vai imprimir na tela a expressão counts. Esse /n indica que uma linha será pulada antes de escrever counts e também uma outra linha será pulada depois de escrever counts. É o que aconteceu aqui embaixo. Em seguida será impressa a tabela na tela, que gera esse resultado aqui. Depois será mostrado na tela a palavra percentage, seguido de 2 pontos, e finalmente a tabela com os percentuais. Esses percentuais são obtidos da seguinte forma: as frequências da tabela são multiplicadas por 100 e divididas pelo total das frequências da tabela, 344 mais 485. E os resultados são arredondados por meio da função round, com 2 casas decimais. No próximo vídeo, vamos continuar a trabalhar com o conjunto de dados Stroke e gerar tabelas de frequência da combinação de categorias de 2 ou mais variáveis. Até lá!